Paz, irmãos. Hoje, na nossa 36ª devocional, nós estaremos falando sobre meninos e homens e um processo de desenvolvimento e crescimento que é necessário de que meninos se tornem homens para assumir a autoridade, assumir o sacerdócio e o propósito que o Senhor confiou a cada um deles. É preciso que haja um desenvolvimento da situação de meninos para chegar à perfeição de homens, porque nós temos visto na nossa sociedade, dentro das igrejas, em todo e qualquer ambiente, que meninos que tomam determinadas posições estão causando estragos, estão trazendo sofrimentos a famílias, estão abandonando seus filhos, abandonando seus casamentos. Isso não é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é uma família firme, uma família unida, onde o homem se comprometa com o seu papel de sacerdote, se comprometa com o seu papel de autoridade, de cuidador e de zelador da família. O primeiro trecho que leremos se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículos de 11 a 13. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. O segundo trecho que nós leremos se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim disse o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, te traz as ovelhas, para que fosses soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Aqui nós vemos, irmãos, claramente um processo de desenvolvimento de um menino Davi, um pastor de ovelhas do seu pai, que ficou por trás das malhadas durante anos, até que um dia foi ungido pelo Senhor como rei de Israel. E o outro ponto é quando ele, enquanto rei, ele decide então criar um tabernáculo ao Senhor, decide criar um templo ao Senhor. O que isso nos reflete? Que Davi, enquanto menino, ele não podia assumir uma autoridade, assumir um governo que o homem Davi tomaria quando fosse rei. Que o menino Davi era confiado às ovelhas de seu pai, e ao homem Davi era confiado o trono de Israel. Muitas vezes nós não estamos entendendo os processos de Deus na nossa vida, na vida da nossa família. E muitas vezes nós não entendemos que este processo nos leva a um amadurecimento, a um crescimento genuíno. Então, enquanto Davi era um menino, ele não podia assumir essa responsabilidade. A grande questão é que Davi, ele cresce, ele amadurece, ele vira um menino de verdade, ele vira um homem de verdade. Ele sabe que ele precisa tomar essa responsabilidade e não fica atrás das malhadas para sempre. Ele investe em seu crescimento. Enquanto ele está com as ovelhas, ele busca o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Não é porque ele estava lá que poderia se sentir abandonado, desolado, triste. Muito pelo contrário, ele cumpria aquilo com excelência, mesmo menino. Mas para ele, o tempo também passou e ele cresceu, ele amadureceu, ele se desenvolveu. E é preciso que nós, homens, tomamos essa posição também, de crescimento e desenvolvimento, o que é muito importante, para que os nossos filhos, para que a nossa família não se sinta desamparada, que a nossa família não se sinta abalada, porque somente homens vão ter responsabilidade com suas sementes, somente os homens vão ter responsabilidades com o sacerdócio que o Pai confiou para eles. Somente os homens vão zelar pelas suas famílias, vão zelar pela casa do Senhor e vão zelar pelo trono que ocupam dentro de suas casas. Os meninos vão se preocupar em ficar tomando conta de coisas pequenas, não assumindo responsabilidades verdadeiras.
enquanto os homens terão um compromisso genuíno com sua semente e com tudo aquilo que carregam e com tudo aquilo que o Senhor os entregou. Então, para nós podermos lidar com essas situações de crescimento, de desenvolvimento e de maturidade de um menino a homem, nós vamos colocar algumas lições práticas que podem nos ajudar durante todo esse processo. Primeiro, não se compare a ninguém. Um coração devoto a Cristo vale mais do que toda a aparência do mundo. Seja um homem de verdade, que assuma Cristo e viva somente para Ele. Samuel, quando foi ungir Davi, viu que Jessé colocou os outros filhos maiores primeiro, mas mesmo assim Davi não se comparou aos seus irmãos de boa estatura e boa aparência. Ele tinha um coração totalmente devotado a Deus, e isso contribuiu para que o seu desenvolvimento de homem a menino se desse de uma maneira perfeita. O segundo ponto, Deus deseja um coração firme e voltado para Ele. Não deixe que nada ocupe o lugar de Jesus dentro de você. Sua família é seu tesouro e precisa estar sempre conectado ao coração do Pai. Você é o sacerdote da sua casa, não retroceda. Por mais que às vezes tenhamos dificuldades na nossa família ou nos nossos relacionamentos, nós enquanto homens precisamos assumir a responsabilidade de cuidar e zelar da nossa casa e da nossa família. Ela é o nosso maior patrimônio, os nossos filhos são nossos maiores patrimônios e a herança do Senhor confiada a nós. Devemos, enquanto filhos de Deus e sacerdotes da nossa casa, zelar por cada um deles. Aprenda com as circunstâncias. Davi foi um pastor de ovelhas para se tornar um rei e pastor em Israel. Você é o homem e o pastor da sua casa. Aprenda com os processos. Busque em Deus desenvolvimento para a sua vida e família. Crescer é um dever cristão e moral. Então, toda vez nós passaremos por processos, por dificuldades, por circunstâncias, mas o crescimento ele precisa estar firmado e pautado naquilo que o Senhor nos fala. Nós homens, nós precisamos estar sempre em desenvolvimento e sempre em crescimento para alcançar a estatura perfeita de Cristo, que como exemplo e um modelo de vida veio enquanto homem à terra e nos deixou valiosas lições de como ser um homem verdadeiro, leal, sincero e amoroso. Deus é o único que sabe do nosso futuro. Deposite sua fé e esperança nele. Trabalhe e desenvolva sua casa, sacerdócio e amor pela obra de Cristo. Nós, enquanto homens, precisamos ser a linha de frente de oração e amor e oração dentro da nossa casa. Se nós não tivermos um relacionamento, um compromisso com Cristo, a nossa família também não terá. Então nós precisamos tomar as rédeas da situação e juntos, em família, orar, crer, buscar e ter intimidade com o nosso Pai. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos orar neste momento. Pai, nós te agradecemos por cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Que essa mensagem, Senhor, seja de impacto na vida deles. Que eles possam crescer, se desenvolver, ó Pai, e alcançar uma maturidade, Senhor Jesus Cristo, na Tua obra. O Senhor confiou a esses homens, Senhor Jesus Cristo, a responsabilidade da semente, a responsabilidade com sua casa. Não deixe, ó Pai, que eles sejam imaturos, Senhor Jesus Cristo, mas que eles tenham pleno conhecimento e revelação e sabedoria de quem o Senhor é. Que com a ajuda do Teu Espírito Santo eles direcionem, ó Pai, as suas casas, direcionem suas famílias, ó Deus, e sejam homens íntegros e leais, ó Pai, a toda a sua família, à igreja e principalmente ao Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.